Olá, amigos! Satisfação ter você comigo em mais um episódio do programa Aquanegócios. Faz ideia de como seja uma criação de camarão e a criação intensiva de camarões. Hoje vamos mostrar as técnicas de cultivo, as vantagens ambientais, o potencial do litoral brasileiro para essa atividade. Isso tudo e muito mais a partir de agora, pois está no ar o programa Aquanegócios, onde você fica sabendo de tudo sobre criação de peixes e demais organismos aquáticos. Criação intensiva de camarão marinho em ambiente controlado. É possível? É viável? É mais sustentável para o meio ambiente? Pois é, meu amigo. As tecnologias e inovações na aquicultura não param. E mais uma vez, o programa Aquanegócios leva até você propostas de maior produção de alimento em menor área. Ou seja, otimização das atuais áreas agricultáveis existentes e sempre levando em consideração o respeito aos 3 elementos básicos: água, solo e clima. Porque se não houver esse respeito, não há agricultura que se sustente, nem para o grande, nem para o pequeno. E o resultado final disso tudo é que não haverá alimentos suficientes, nem para o pobre e nem para o rico. Não é por acaso que as últimas publicações da FAO vêm denominando a criação de organismos aquáticos como Revolução Azul. Especialistas, entendidos no assunto aumento da população mundial versus atendimento da demanda por alimentos, vêm depositando cada vez mais suas fichas na criação de organismos aquáticos. Por isto que essa atividade vem sendo considerada como a nova fronteira da produção de alimentos. E olha que estamos apenas engateando no assunto aquicultura marinha, ou seja, produção comercial de peixes, camarões e especialmente algas marinhas, que certamente, junto com a produção de camarões, tem tudo para alavancar a produção de alimentos deste segmento. E para falar destas tecnologias, viemos até o Nordeste do Brasil, mais precisamente nos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, onde já temos dezenas de empreendimentos já produzindo camarões no sistema intensivo. Para o melhor entendimento das vantagens destas inovações tecnológicas no cultivo de camarão marinho, é fundamental te informar sobre como é feito o cultivo tradicional destes crustáceos. Aliás, você faz ideia de como é um cultivo tradicional de camarões marinhos? Seria em alto mar, tipo em gaiolas flutuantes? Ou ao longo de uma praia em viveiros escavados na areia? Ou talvez em um rio que deságua no mar? Se você pensou na última opção, acertou. Tradicionalmente, as fazendas de criação de camarão estão instaladas em antigas estruturas de produção de sal, que aqui no Nordeste são conhecidas como salinas. Inclusive, tenho que abrir um parênteses no assunto principal deste episódio para comentar algo muito importante, que a produção de camarões desmata o mangue. Não é bem assim. Vou tentar justificar esta inverdade de forma simples e lógica. Uma área de mangue não é o local mais adequado para a construção de viveiros para a criação de camarões. O que estamos vendo aqui de raízes para fora da terra, certamente tem o dobro para dentro da terra. Além do mais, este solo é rico em matéria orgânica e com pH ligeiramente baixo, não sendo a situação mais adequada para a criação de camarões. Entrar com uma retroescavadeira numa área de solo instável como esta simplesmente seria inviável. Tente imaginar um equipamento de mais de 10 toneladas trabalhando num solo como este. Mesmo que isto fosse possível, seria necessário a retirada de todas essas raízes. Pelo contrário, futuramente, quando o viveiro estivesse pronto,
alguma raiz que ficasse nesse fundo do viveiro formaria pequenos canais que simplesmente iriam drenar este viveiro, impedindo que o mesmo mantivesse um nível adequado para a criação dos camarões. Além da inviabilidade de se trabalhar com uma retroescavadeira num local como esse, também tem outros dois fatores que seriam agravantes. O primeiro seria relacionado ao pH ligeiramente ácido deste solo, bem como o fato de ser rico em matéria orgânica. Para os seres vivos que vivem naturalmente neste ambiente, isto não é problema, pois as marés cheias 2 vezes ao dia trazem água nova para este local. Porém, para um viveiro de criação de camarões, onde esta água permanece por 90 dias, aí sim, esse tipo de solo seria um problema para a criação dos camarões. Estamos aqui em uma área de mangue que margeia uma fazenda de produção de camarões. Pela presença de vegetais e de animais, pode-se constatar que as características originais deste bioma não foram alteradas. Portanto, disseminar da boca para fora que a criação de camarão desmata o mangue é algo totalmente sem fundamento lógico. Por outro lado, existem estudos acadêmicos, ou seja, comprovação científica, através da Universidade Federal do Ceará, que comprova o aumento de 35% na área de mangue dos anos de 1978 a 2004, ou seja, antes das fazendas de camarão e depois que iniciou-se a criação deste crustáceo. Fechando parênteses e voltando ao assunto que eu estava falando anteriormente, no início da produção de camarões, o sistema era o extensivo, onde os viveiros tinham entre 5 e 20 hectares de lâmina de água e a densidade de estocagem era entre 2 a 5 camarões por metro quadrado. Posteriormente, houve uma evolução para o sistema semi-intensivo, onde os viveiros tinham entre 2 e 5 hectares de lâmina de água e a densidade de estocagem era entre 20 a 40 camarões por metro quadrado, sem o uso de aeradores. No sistema intensivo atualmente proposto, preconiza-se viveiros menores em relação ao sistema tradicional. Via de regra, são viveiros de 1.000 a 4.000 metros quadrados, onde o fundo é revestido com geomembrana, a cobertura é feita com plástico para o controle de temperatura, existe o uso intensivo de aeradores e ainda há um dreno central para a retirada do excesso de matéria orgânica. Neste sistema de ambiente controlado, as densidades de estocagem estão por volta de 200 a 300 camarões por metro quadrado. Um aspecto interessante desse tipo de tecnologia é a utilização de pequenas áreas. Existe um conceito equivocado na criação de camarão marinho, que esta atividade só é para grandes produtores, para quem tem grandes áreas. Isso não é bem verdade. Mesmo no sistema tradicional, isso não é verdade. Quando trabalhei com camarão aqui no Nordeste, no ano de 2002, me deparei com vários pequenos produtores que possuíam ali 2 a 3 viveiros escavados pequenos e que conseguiram mudar consideravelmente o seu padrão de vida a partir da criação do camarão em pequenas áreas. E aí, imaginava que a produção comercial de camarões fosse desta forma? Quer saber mais sobre as técnicas de cultivo intensivo de camarão? No próximo bloco, o assunto técnico continua e ainda vou iniciar um bate-papo com o engenheiro de pesca Itamar Rocha, indiscutivelmente o maior conhecedor da criação de camarão no Brasil. Eu volto já. Como estava dizendo no bloco anterior, engana-se quem acha que a criação de camarão marinho é somente para quem tem grandes áreas. Com esta tecnologia de produção em ambiente controlado, torna-se mais evidente ainda que a criação de camarões marinhos pode ser realizada por pequenos produtores. Lógico, há um investimento maior em termos de estrutura, especialmente na aquisição do plástico para a cobertura, do plástico para o revestimento do fundo e também a aquisição de aeradores. No entanto, para esse tipo de produção, é recomendável um projeto técnico e, a partir desse projeto técnico, aumenta-se consideravelmente as chances de obtenção de crédito junto às linhas de financiamento,
já que o embasamento técnico do projeto facilita a aquisição desse financiamento. Mas, Fábio, tem alguém no Brasil que entende de projetos de criação de camarão? Sim, meu amigo, tem muitos. Porém, poucos igual ao engenheiro de pesca Itamar Rocha. Itamar, inicialmente, obrigado por abrir um espaço na sua agenda e permitir esse nosso bate-papo técnico, né? E seja bem-vindo ao programa Aquanegócios. Obrigado, Fábio. É um prazer muito grande realmente poder colaborar com esse programa. Para o público de casa entender um pouco quem é Itamar Rocha, aliás, eu vou abrir um parênteses aqui nessa entrevista e vou quebrar um protocolo do meu próprio programa. Mas é que eu quero deixar registrado a satisfação de estar ao lado desse cara aqui. Sem sombra de dúvida, uma das pessoas que mais entende de criação de camarão marinho no Brasil. Então, Itamar, eu me coloco na condição de aprendiz perto de toda a experiência que você tem na aquicultura mundial. E para o público de casa entender quem é Itamar Rocha, faz um retrospecto para nós, desde a sua formação e a sua atuação dentro da aquicultura mundial. Fábio, veja bem, eu sou mestre agrícola e sou técnico agrícola. Certo. Naturalmente, ia para a agronomia, mas fui para a engenharia de pesca. Sou da primeira turma de engenharia de pesca do Brasil e tive a felicidade de fazer minha monografia sobre cultivo de camarão com ração em agosto de 1974. Poxa. Ninguém no Ocidente criava camarão com ração naquela época. Sim. Então, assim, aí depois disso, nós passamos 7 anos em universidade, trabalhando só com pesquisa e iniciamos em 81, quando na iniciativa privada, elaborando projetos de cultivo de camarão e implantando. Então, nós fizemos mais de 100 projetos, implantamos mais de 12 mil hectares de farinha de camarão, laboratório como esse aqui, que nós estamos aqui, foi em 85 que eu fiz esse projeto. Né? E nós estamos aí, conheço o mundo todo, né? Fui atrás das informações de Taiwan, que era o líder mundial em 86, eu tinha ido primeiro para Israel em 78, para o Havaí em 79, sempre procurando informações e tecnologia, né? Para trazer para aplicar no Brasil. E numa época que viajar mundo afora não era tão simples, não era tão fácil, né? Não era não, era muito difícil. Inclusive, quando eu me lembro muito bem, para ir para Israel, eu peguei uma bolsa de $230, porque o kibutz que eu fui dava toda a alimentação. Tá. Né? E aí não podia levar mais dinheiro, só podia levar $1.000, todo o dinheiro que podia levar para passar 4 meses. Nossa. Né? Ou seja, é muita vontade e determinação de entender o negócio, né? É, porque quando a gente passa a conhecer as potencialidades do Brasil e a gente escuta de fora, mas é uma coisa. Quando a gente vai fora e vê que eles não têm as condições que nós temos e nós não estamos fazendo o que eles estão fazendo, dá cada vez mais ano para a gente trabalhar. Mais vontade de trabalhar. Esse é que é o que move realmente o nosso trabalho é assim, o Brasil tem um enorme potencial natural e eu tenho certeza que mais dia menos dia ele vai ser líder de produção mundial, não só do camarão, mas da aquicultura de uma maneira geral. É questão de tempo. E cada dia mais as coisas estão caminhando mais para isso se tornar realidade, né? Sem dúvida, porque nós estamos formando, primeiro assim, uma massa grande de micro, pequenos produtores. Sim. Que esse pessoal está alavancando realmente o desenvolvimento do setor. Mas, por outro lado, uma casta de pessoas que estão investindo nas tecnologias, que estão destravando, que estão realmente procurando trazer para o Brasil as oportunidades que o Brasil precisa de demonstrar e passar para os seus micro e pequenos produtores. E falando em tecnologia, Itamar, nós estamos numa fase de transição de uma carcinicultura semi-intensiva para uma carcinicultura intensiva. Seria essa modalidade, ou seja, essa criação no modo intensivo, uma nova tendência, um novo despertar para a carcinicultura brasileira? Tem dois viés, Fábio. Então, assim, primeiro você tem que considerar que nós temos 25 mil hectares hoje que estão operando. Nós não vamos imaginar que esses 25 mil hectares vão, de repente, passar para o intensivo. Mas eles podem muito bem começar pelas etapas. Berçário primário, berçário secundário com controle de temperatura para se contrapor ao problema da mancha branca e a IMNV que nós temos. Então, é o seguinte, esse é um lado. O outro lado é novos investimentos, que as pessoas que estão indo lá fora estão vendo as informações que os países como China, Tailândia, Vietnã, como o México e o Equador mesmo estão fazendo. Então, assim, começando, em vez de ter uma estrutura muito grande, menor, mas com alta tecnologia para você produzir o mesmo que estava produzindo com uma área muito maior. Ou seja, maior produção de alimentos numa área mais reduzida, né? Isso, do ponto de vista de expansão de novas áreas, é fantástico, porque não precisa abrir novas áreas, né? A tecnologia que nós estamos investindo hoje no camarão e no peixe é a mesma coisa, ela está dizendo, você pega a mesma área e você pode aumentar 30, 40, 50 vezes a produtividade. Né? É isso que nós estamos fazendo hoje, dando um passo à frente nisso aí. E esperamos realmente que o Brasil abra essa nova fronteira de desenvolvimento, para novos empreendimentos. Agora, nós temos que ter uma
atenção especial com os empreendimentos que estão existindo, já estão presentes. Sim. E que precisa de pequenas inovações para poder eles realmente se manterem competitivos. Ok. No próximo bloco, o papo com Itamar Rocha continua e ainda vamos iniciar uma conversa com o engenheiro de pesca Clélio Fonseca, o qual irá nos apresentar particularidades desse sistema de produção intensiva de camarões. O Aquanegócios volta já. Voltando então ao papo com o engenheiro de pesca Itamar Rocha, vamos falar de um assunto que eu tenho certeza que o meu amigo aqui tem muito orgulho de falar. E o Brasil, Itamar, tem potencial para a produção intensiva de camarão? Tem demais, Fábio. Nós temos aí um número próximo de 1 milhão de hectares, sem considerar as áreas interiores, que nós estamos descobrindo agora. Nós já fizemos teste com o Vanamei em Petrolina, a 800 km do mar. Então, as áreas salitradas da fruticultura, todas elas podem ser utilizadas para carnicultura. As áreas do Denox, dos perímetros irrigados que estão salinizadas, todas elas podem ser utilizadas para carnicultura. E as águas marinhas que nós temos agora, com experiência com criando Vanamei, com salinidade de 45 a 59 partes por mil, quer dizer, quase o dobro da salinidade do mar. Nossa. Então, as potencialidades do Brasil são enormes para a exploração dessa atividade. Itamar, você tem falado bastante do Vanamei, né? Litopeneus. Vanamei, que é uma espécie do Pacífico, ela não é nativa aqui do nosso litoral, né? E esse camarão já está no Brasil há mais de 20, 30 anos, né? Ele se estabeleceu no nosso litoral, ou seja, ele consegue fechar o ciclo reprodutivo no nosso litoral? Não, a primeira vez que eu botei a mão no Vanamei foi em 72. Tá. Então, veja bem, não fui o primeiro não, já estava por aqui. Então, assim, mas não. Agora, nós conseguimos fazer a maturação deles, levam para o laboratório e criamos as condições no laboratório. Ele reproduz, pode até, de repente, ele não vou nem dizer, ele pode até reproduzir no mar, já está no mar, mas assim, mas ele não tem vida, porque não tem desenvolvimento biológico a partir da reprodução do camarão que nós introduzimos no Brasil. Porque se fosse assim, Fábio, tinha uma rede separando o Pacífico do Atlântico, que não tem. Então, assim, as condições naturais nós fazemos no laboratório e tem dado certo. E o Brasil hoje está 100% da nossa carnicultura é com Vanamei. Mas não é só o Brasil, 88% do camarão do mundo hoje está sendo Vanamei. Então, assim, só entrou na Ásia em 99 e hoje dominou todos os países da Ásia. Ou seja, ele não é um problema ambiental, ele não chega a competir com as nossas espécies de camarões nativos. Pelo contrário, é uma solução. Onde nós temos estudos desenvolvidos no Brasil, das universidades, inclusive do próprio IBAMA, que tem estudo mostrando a fazenda de camarão, ele solta a água em melhores condições do que ele capta, né? Então, de todos os termos, do oxigênio, do nitrito, do amônia e dos microbiológicos, dos coliformes totais e de coliformes fecais. Perfeito. Itamar, mais uma vez, que honra poder ter uma conversa técnica contigo. Tivéssemos 2 ou 3 Itamar Brasil afora, nossa aquicultura certamente seria outra. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Um abraço. E o papo agora é com o engenheiro de pesca da MCR Aquacultura, Clélio Fonseca. Clélio, inicialmente, muito obrigado por aceitar o convite e poder contribuir conosco com informações técnicas, né, enriquecendo o programa. Seja bem-vindo ao Aquanegócios. Eu que agradeço. Esse tipo de trabalho é sempre muito positivo, levar informações técnicas a todo o pessoal que produz camarão ou que, de alguma forma, tem interesse. Clélio, para a gente iniciar essa conversa, explica para nós qual que é a diferença dos sistemas bifásico ou até mesmo trifásicos, né, de produção de camarão, dentro desse conceito que é inovador, né, na produção de camarão em ambiente controlado, né? Basicamente, como o próprio nome já diz, o sistema bifásico você teria apenas 2 fases. Então, uma vez essas pós-lavas que vêm do laboratório de lavicultura, seria estocado, passaria em torno de 30, 40 dias, seria um animal juvenil, em torno de 1 grama, e esses animais são levados para os viveiros de engorda, onde passariam em torno de 60, 90 dias. Em um sistema trifásico, você tem uma fase anterior, tá certo? Que é uma fase onde você passaria os primeiros 15 dias, para só depois passar por essa fase intermediária de 30 a 40, juvenil, e aí o viveiro de engorda, e reduziria o tempo, tá certo, de cultivo na fase de engorda. Muito se fala hoje em dia na questão de bem-estar animal. E é sabido, é certo, que para um animal expressar o seu ganho de peso, ele tem que estar na sua zona de conforto. Um animal estressado, ele não cresce. E pelo contrário, né, ele está sujeito a enfermidades, porque a resistência imunológica
acaba diminuindo, né? Então, num sistema como esse, acaba se tendo um controle maior, permitindo um maior ganho de peso lá na fase seguinte, né? Exatamente. É interessante que o camarão, o cultivo de camarão, ele expressa facilmente, tá certo? Qualquer descontrole que seja no ambiente de cultivo. Um animal saudável é sinal, tá certo? De que você, em todas as fases que você está manejando esse animal, você está dando condições a ele saudáveis. Certo. Ele tem um ambiente controlado e que isso vai ser todo retratado nas fases seguintes. Com certeza. Agora, isso tudo envolve um manejo maior, né? Compensa o manejo? Compensa com certeza, porque embora você tenha alguns investimentos, você precisa ter aeração suficiente, tanto a aeração no sentido horizontal quanto vertical, tem um controle de temperatura, você tem essa estrutura, você tem uma dieta balanceada de boa qualidade, você tem micro-organismos que você vai trabalhando nesse ambiente, mas em compensação você vai ter um ambiente muito melhor. Sim. Se esse ambiente é melhor, você vai ter animais mais saudáveis e você vai ter animal com melhor desempenho de crescimento, você não tem problemas de enfermidade, o resultado é extremamente positivo. Além da questão do bem-estar animal, né, também tem a questão da sustentabilidade ambiental, porque estamos falando no cultivo em uma área bem menor, né, numa área mais compacta, mais reduzida, né? É bem interessante, né? Porque, na verdade, a intensificação hoje se torna o fator mais amigável do meio ambiente. Concordo. Certo? Na medida que você consegue intensificar, lógico, mantendo as condições saudáveis desse animal, você consegue diminuir o uso das áreas, tá certo? Diminuir o uso dos recursos naturais e você mantém uma produção. Sim. E muitas vezes até aumentando essa produção, essa produtividade. Correto. Desde que você faça uso dessas tecnologias, que são tecnologias acessíveis e bem possíveis de serem implantadas. Não é coisa de outro mundo, né? Não, de forma alguma. Agora, também não é simples, né? Tem que seguir os protocolos e tem que ter um pouco de conhecimento, tem que ter principalmente olhar, né? Saber o que está acontecendo com o viveiro, com o comportamento do camarão, para de repente tomar uma decisão antes do mal maior acontecer. Né? Exatamente. Você não pode abdicar de técnica. Sim. Tá certo? A técnica é o carro-chefe, tá certo? Para que se maneje esse sistema. Como se diz, é um sistema intensivo, tá certo? Mas desde que se use adequadamente as ferramentas, tá certo? Você vai ter um desempenho apropriado e os resultados eles se mostram. Perfeito. Okay? Maravilha, Clélio. Muito obrigado pela sua participação. Okay. Espero poder contar contigo em outras ocasiões. Obrigado e eu que agradeço. Forte abraço. E aí, surpreendeu-se com as técnicas de cultivo utilizadas na criação de camarão marinho? Espero que sim, pois o meu objetivo é difundir tecnologias e conhecimentos sobre o que tem de melhor na aquicultura. Programa Aquanegócios. Aqui você fica sabendo de tudo sobre criação de peixes e demais organismos aquáticos. E não esqueça, peixe para consumo é peixe cultivado. Peixe nativo é para subsistência de populações ribeirinhas e pesca esportiva. Um forte abraço e até a próxima!